Imagine que você está sobrevoando o oceano. Lá embaixo, tudo parece normal. As águas estão relativamente calmas. Ao longe, o catamarã navega lentamente. Nada parece fora do lugar. Mas, quando você se aproxima, percebe algo estranho. Não existe ninguém no convés, nenhuma pessoa controlando o leme, nenhum marinheiro ajustando as velas. Mesmo assim, o barco continua navegando sozinho. Quando as equipes de resgate finalmente conseguem embarcar, a cena fica ainda mais perturbadora. A mesa está preparada para uma refeição. Existe comida parcialmente consumida. O notebook permanece ligado. O GPS continua funcionando. Os motores estão operando normalmente. Os celulares dos tripulantes continuam a bordo. Os coletes salva-vidas também. Parece que os ocupantes simplesmente desapareceram de um segundo para o outro, sem luta, sem sinais de violência, sem qualquer pedido de socorro. E o mais impressionante, os 3 homens jamais foram encontrados. Esse é o caso do Caso 2, conhecido por muitos como o navio fantasma australiano. Até hoje, quase 20 anos depois, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu naquela embarcação. Para entender o mistério, primeiro precisamos conhecer o Caso 2. Ele não era um barco improvisado, tratava-se de um catamarã moderno de aproximadamente 12 metros de comprimento. Esse tipo de embarcação possui 2 cascos paralelos, oferecendo maior estabilidade do que um barco convencional. Era equipado com GPS, rádio, piloto automático, motores auxiliares, equipamentos de segurança, bote e colete salva-vidas. Ou seja, era um barco preparado para viagens relativamente longas. Nada indicava que havia qualquer defeito grave. Os 3 homens também não eram aventureiros experientes. Derek Beren era o proprietário do Caso 2. Gostava de navegar e havia feito diversas viagens anteriormente. Peter Tunstall também possui experiência no mar. Seu irmão, James Tunstall, participava da viagem. Os 3 tinham décadas de vida, conheciam os riscos da navegação, e justamente por isso o desaparecimento deles se tornou ainda mais intrigante. Eles sabiam exatamente o que fazer em uma emergência, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Em abril de 2007, o grupo iniciou uma viagem pela costa da Austrália. O objetivo era percorrer centenas de quilômetros navegando por regiões bastante conhecidas pelos marinheiros locais. Nos primeiros dias, tudo ocorreu normalmente. Não havia registro de tempestades severas, nenhum alerta meteorológico extremo, nenhuma comunicação indicando problemas. Era apenas mais uma viagem. Até que, o contato simplesmente terminou. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de ajuda, nenhuma chamada de emergência. Silêncio absoluto. No dia 18 de abril de 2007, um helicóptero percebeu algo estranho. O Caso 2 estava navegando lentamente, mas não havia movimento humano. A guarda costeira foi acionada. Quando a equipe embarcou, encontrou um cenário quase impossível de acreditar. A ignição ainda estava ligada. O sistema elétrico funcionava. O GPS permanecia ativo. Os motores podiam ser utilizados normalmente. Havia roupas, carteiras, celulares, objetos pessoais. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Era como se os donos tivessem saído apenas por alguns minutos, mas o oceano ao redor estava completamente vazio. Quanto mais a polícia analisava a embarcação, mais perguntas surgiam. Uma das velas estava parcialmente rasgada. Isso indicava que algum ajuste provavelmente havia sido feito pouco antes do desaparecimento. O piloto automático permanecia acionado. Isso significa que o barco continuaria navegando sozinho enquanto ninguém desligasse o sistema. Os motores não apresentavam falhas, o casco não possuía danos importantes. Não existiam marcas de sangue, não havia indícios de confronto. Nada indicava que outra embarcação havia se aproximado. Também não existiam sinais de roubo. Objetos de valor continuavam dentro do barco. Até alimentos e bebidas permaneciam no lugar. Se alguém tivesse sequestrado os tripulantes, por que deixaria absolutamente tudo para trás? Assim que ficou claro que os 3 homens haviam desaparecido, iniciou-se uma grande operação de busca. A Marinha Australiana mobilizou embarcações. Helicópteros passaram horas sobrevoando a região. A área pesquisada abrangia centenas de quilômetros quadrados. As correntes marítimas foram analisadas. Especialistas calcularam para onde corpos ou destroços poderiam ter sido levados, mas nenhuma pista concreta apareceu. Nem roupas, nem equipamentos, nem os corpos. Era como se os 3 homens tivessem sido engolidos pelo oceano. Os investigadores acreditam que tudo começou quando um dos homens precisou realizar um ajuste nas velas. Durante esse procedimento, ele pode ter perdido o equilíbrio e caído na água. No mar, principalmente quando o barco continua em movimento, uma pessoa pode desaparecer de vista em poucos segundos. Os outros 2 provavelmente tentaram ajudá-lo. Ao se aproximarem da borda da embarcação, também acabaram caindo. Sem ninguém a bordo, o piloto automático manteve o Caso 2 navegando. Essa hipótese parece simples, mas existia um detalhe importante.
Marinheiros experientes normalmente utilizam cintos ou cabos de segurança durante determinadas manobras. Além disso, o barco possui equipamentos de resgate. Por que eles não foram utilizados? Essa pergunta parece sem resposta. Alguns especialistas sugerem que um cabo pode ter ficado preso na hélice. Um dos homens teria entrado na água para resolver o problema. Outro tentou ajudá-lo. Depois, o terceiro fez o mesmo. Enquanto isso, o barco se afastou lentamente. No oceano, mesmo uma embarcação em baixa velocidade pode se tornar impossível de alcançar a nada. Outra hipótese envolve uma onda inesperada. Mesmo sem tempestades, ondas isoladas podem atingir embarcações de forma repentina. Se os três estivessem posicionados ao mesmo lado do barco, poderiam ter sido lançados ao mar quase ao mesmo tempo. Essas teorias nunca puderam ser comprovadas, mas também nunca foram descartadas. Naturalmente, a internet transformou o caso em um terreno fértil para especulações. Alguns afirmam que piratas poderiam ter abordado o barco. Outros falam em espionagem. Há quem cite até fenômenos paranormais ou extraterrestres. Porém, nenhuma dessas ideias é sustentada por evidências. Nenhum objeto foi roubado, nenhum disparo foi registrado, nenhum sinal de outra embarcação apareceu. É importante separar os fatos das teorias. O verdadeiro mistério do caso 2 já é intrigante por si só, sem precisar recorrer ao sobrenatural. Por que esse caso continua nos fascinando? Talvez porque ele nos lembre que o oceano ainda é um dos lugares mais imprevisíveis do planeta. Mesmo com GPS, rádio, piloto automático e equipamentos modernos, um pequeno acidente pode se transformar em uma tragédia impossível de reconstruir. Sem testemunhas, sem imagens e sem sobreviventes, restam apenas fragmentos de uma história que talvez nunca seja completamente entendida. Foi um acidente? Uma sequência improvável de erros? Ou existe algum detalhe que jamais veio à tona? É uma pergunta que continua sem resposta. O caso 2 ficou conhecido como um dos maiores mistérios marítimos do século XXI, não porque apresente uma explicação sobrenatural, mas justamente pelo contrário. Tudo parece comum, tudo parece lógico. E, ainda assim, 3 homens desapareceram sem deixar um único vestígio. Talvez a resposta seja simples e tenham se perdido no oceano. Ou talvez esse seja um daqueles casos destinados a permanecer para sempre sem solução. E você? Qual teoria faz mais sentido para você? Conte nos comentários. Quem sabe uma observação que passou despercebida durante todos esses anos possa lançar uma nova luz sobre esse enigma.